com o mesmo currículo enrijecido há anos, né, com algumas mudanças, que ele vai falar melhor sobre a reforma do ensino médio, que também não é uma coisa, né, que tem... Enfim, e aí a gente hoje, dentro da Secretaria de Educação, eu tenho o prazer de trabalhar com uma equipe, inclusive eu estou representando a secretária Roberta Barreto, que é uma equipe formada por professores que tem muita vontade também de pensar o que a gente pode fazer para ofertar para esses alunos uma escola que seja de fato atrativa e que prepare esse aluno para o mundo do trabalho, porque... Hoje a gente vê que essas profissões novas, tudo isso que vem ocorrendo, demanda uma falta de profissional muito grande. E a gente, até eu tive oportunidade, porque eu sou filha de escola pública e tive o prazer de, no meu doutorado, estudar na PUC, né, que é uma universidade privada, e conseguir fazer um doutorado no exterior com uma bolsa da CAPES. Assim, eu vim do subúrbio, então eu sei o papel que a escola pública tem, e com pequenas atitudes na minha vida, eu mudei a vida de alguns alunos meus, e eu sei o quanto que isso é importante para a gente, ter uma escola pública que estimule esse aluno a conhecer novas coisas. E aí, dentro dessas iniciativas, né, que a gente procura fazer e desenvolver na secretaria, a nível de gestão, a gente trouxe um projeto, né, de cultura maker, que hoje em dia a gente tem em todas as escolas com equipamentos maker, que seria também uma forma, né, de dar uma outra pegada para o aluno, apresentar, por exemplo, uma impressora 3D, apresentar uma cortadora laser, alguns equipamentos que podem, talvez, desenvolver um desenvolvedor, uma pessoa que vai trabalhar nessa área. A gente também tem as iniciativas público-privadas, e aí eu acho interessante estar nesse espaço, porque nós temos, por exemplo, o caso do NAVE, que ela foi uma das criadoras do projeto, que é uma escola pública de qualidade, já vai fazer anos, e que forma muitos alunos e tem um índice de aprovação altíssimo no Enem. E tem também o Web Camargo, que é uma parceria que a gente tem com a Claro, que são escolas que, mesclando, né, esse apoio da iniciativa privada, conseguem trazer muitos profissionais, né, que até então, alunos como eu, minha avó era analfabeta, e conseguiram pela primeira vez ter um contato. Nós temos alunos que já trabalham na Microsoft, são vários os casos de sucesso. Mas a escola ainda está muito aquém, né, do que se espera. Esse trabalho que a gente tem das hard skills, que como se fosse, agora tem que só trabalhar conteúdo, ainda é uma coisa que a gente precisa repensar. Porque até com o ensino médio veio a questão do projeto de vida, que quando eu estava no exterior, eu apresentei esse componente curricular, né, porque eu estudei educação lá, e os americanos ficaram encantadíssimos, porque eu vi que a inovação não depende só de recurso avançado, tecnológico. É claro que tem que ter, porque a gente está num mundo que está conectado, não dá para ser desconectado. Mas eles trabalham muito com as questões das habilidades socioemocionais, né? Porque é o que prepara a pessoa para o mundo do trabalho. Hoje, eu trabalho com coisas que eu nunca esperei que eu fosse trabalhar na universidade. Eu trabalho com planilha de Excel, eu trabalho com edição de vídeos, e isso é uma coisa que... Por que eu trabalho com isso? Porque a gente desperta um senso crítico quando você tem bons professores que estimulam você a ter essa questão do aprendizado para a vida, o lifelong learning. Tudo isso também passa, e aí perpassa, para mim, na minha opinião, pela questão também da formação dos professores. Porque hoje em dia a gente ainda tem uma formação que é voltada muito estamental, para poder você dar conteúdo, decoreba e tudo isso. E aí o que eu tento, assim, todo dia, eu e minha equipe, é trazer para essas escolas públicas um pouco de inovação, um pouco de como esse professor pode, hoje, se adaptar a esse mundo e estimular os seus alunos a se inserirem, né, dentro dele. É basicamente isso. Depois estou aí à disposição para dúvidas. Cumpri meu tempo? Acho que sim. Então, vou aproveitar a sua fala e jogar agora a bola então para o 30. Ele vai contar um pouco do que tem. A gente estava conversando ali um pouco antes da gente iniciar sobre os desafios e dessa discussão que começou há alguns anos atrás, 2017, se não me engano, né, sobre a reforma do ensino médio, o novo ensino médio. Tem uma filha no ensino médio, numa escola particular, e como mãe, e ela como estudante, vivem as ansiedades, os desafios, né, dores e dissabores de aguardar, e a gente sabe que o impacto disso na política pública
pela fala da Renata, ainda mais complexo. Então, por favor. Bom, obrigado o convite. Boa tarde a todos. Como já falou que sou José Luiz Trinta, sou o diretor da Humaitá Digital. Vou falar um pouco depois sobre a Humaitá Digital, mas a gente estava conversando, é bom porque a gente fala antes, né? Então já vai ajustando aqui, ainda que um pouco de última hora, mas eu também tenho uma filha no ensino médio. Minha esposa é professora do ensino médio, então uma família de educadores aí. Minha filha mais velha está fazendo faculdade. O Roberto, um grande amigo que a gente se conheceu na época que eu era diretor do IBMEC. Eu trabalhei 23 anos em educação superior. Então, fui diretor do IBMEC, fui diretor da Trevisan, fui diretor do SENAC, diretor da Cândido Mendes, sempre trabalhando em ensino superior. Sou economista, ou fui pelo menos, né? E comecei a fazer algumas análises. O economista gosta de número, não que eles mostrem tudo, né? Eles podem nos enganar até, e muitas vezes nos enganam. Mas, assim, ajudam a gente a entender. Então, o que eu estava conversando com eles antes, e vou expor aqui, são alguns números da nossa educação. E desembocava exatamente aonde eu estava, e aonde a professora Mayra está agora, no ensino superior, né? Nós temos, vou dar números aproximados, 47 milhões de alunos no ensino básico fundamental, chega no ensino médio próximo, chegam 10%, então você vê que já se perde aí quase 80%, sempre números aproximados, e se formam 2. Eu não vou tomar sua fala, mas se fizesse uma análise agora, 20% ou 30% do ensino médio, do ensino público, se conseguiria passar de ano, estaria aprovado. 85% dos alunos no ensino médio estão no ensino público. Conseguem montar um quadro aí de onde é que a gente está indo? Então, a questão do ensino público, que eles esperam, não entra aluno porque não chega aluno. Lógico que tem as questões assim de políticas, até porque 85% dos alunos estão na escola pública. E quando chega no ensino superior, 87% vão para particulares. Se não houver algum tipo de financiamento, ajuda ou um caminho para que isso possa ser feito, não é possível fazer essa transição. Mas antes de fazer essa transição, há que se falar no que está acontecendo nesse funil. A gente tem um problema. E quando, falando em números, você tem um salário em torno de R$ 918 para quem não tem nenhum tipo de ensino, 1.300 para quem tem o ensino básico e 1.700, não vou falar nos centavos aqui, 1.788,16 para quem tem ensino médio. Ensino superior, 3.000 e pouco, 4.000. Então, você vê que você tem uma questão aí até socioeconômica a ser combatida, porque o fato de você não ter pessoas evoluindo na sua carreira acadêmica, você condena aquelas pessoas a uma situação de vulnerabilidade, somente econômica. Não vou falar de outras porque eu não tenho capacidade de falar sobre isso, nem estudo. Como falei, sou economista, faço contas. Mas você vê nitidamente. E se a gente sai com 47 e chega com 2, a gente está falando de alguma coisa aí de 5%. Então, de cada 100, 5 se formam. Vocês conseguem imaginar quem se forma, né? Provavelmente a minha filha e a sua. Então, você faz do ensino uma forma de elitizar. O que é exatamente o contrário que todos nós trabalhamos com educação queremos. A gente quer incluir. Então, temos um problema. Passei 23 anos convivendo com esse problema, resolvi descer é uma palavra não muito boa, desculpa, resolvi trabalhar um pouquinho embaixo, mas na base, para poder oferecer isso. Então, queria só contextualizar isso para vocês entenderem qual é a nossa situação e o que nós precisamos resolver nesse país. Ela conhece muito melhor do que eu essa transição, mas existe um problema. Onde é que estão essas, de 50 para 10, onde é que estão essas 40 milhões de pessoas, né? Que não vão. Obviamente, estão envolvidas com trabalho, pode ser questão de gravidez, de paternidade, ou mesmo questões de violência, né? Até mesmo assassinato, ou envolvimento com crime, etc. É uma realidade que, infelizmente, quem abre o jornal aí vê tudo que a gente passa na nossa cidade e em outras... não precisa ir muito longe, vamos para a Bahia, né? A gente vê isso tudo. Bom, em 2017, houve a promulgação da Lei 13.415, que previu o novo ensino médio. Um aumento de carga horária, itinerários formativos, um deles sendo o projeto de vida, de forma a poder transformar o ensino médio em algo mais palatável.
né? Eu estudei num colégio confessional, colégio padre, Santo Agostinho. Quando eu estava no antigo 8º ano, que hoje em dia vai até o 9º, que não mudou muito, só mudou o nome do CA. Você vai dizendo essas coisas, fala um pouco da sua idade, né? Mas fizeram um teste vocacional comigo, falaram, não, você é um cara bom de número, etc., economia e engenharia. Eu falei, pô, engenharia não vai dar não, porque eu sou muito burro para física, né? Burro não se usa essa palavra, mas eu não conseguia aprender carbono, não conseguia de jeito nenhum. Estudava, até porque na época, se você não conseguisse fazer alguma coisa, você tinha que fazer 300 vezes até chegar lá. Pois bem, e hoje em dia, então, eles fizeram essa separação, voltaram, e aí começou o problema. De 2007 para cá, já estamos no 3º governo. O governo que estava antes não avançou, e o ensino médio é algo estadual, então 26 estados mais o Distrito Federal, cada um segue o seu caminho. Aí a gente lê no jornal aquele negócio, o estado tal fez curso de brigadeiro, mas de repente, não estou defendendo o curso de brigadeiro, até porque eu adoro brigadeiro, mas de repente no contexto do estado, o brigadeiro, né? E você tem as ofertas aí como nós, como a Tamboro, para tentar trabalhar isso aí. E agora, com o novo governo, foi editada uma medida provisória, que tem força de leis, segundo a Constituição, podendo ser por 60 dias, prorrogado por mais 60 dias, e depois tem que virar uma lei. Então, temos o projeto de lei aí 1299, de 2023, que está mexendo nos itinerários formativos. O que nós temos feito em relação a isso? A gente vinha desenvolvendo material para esses itinerários, porque a maior parte das escolas não consegue arcar com isso. Imagina você ter que aumentar 1.200 horas, sem poder passar isso para a sua mensalidade. Então, como é que isso funciona? Como é que essa conta fecha? As escolas não conseguem cumprir. Com o advento infeliz da pandemia, quebrou-se um paradigma da digitalização do ensino no ensino médio e básico, permitindo um acesso, não vou entrar nessa discussão, pontos bons, pontos ruins, mas a nossa tese é que isso era possível. Começamos a fazer, temos material, mas muitas escolas falam, olha, eu não vou avançar, porque a gente não sabe para onde a gente vai ainda. Então, essa é uma das dificuldades de empreender no país. Imagina que você resolve empreender em educação, em 3 governos, cada um fala uma coisa. E agora, disseram que o Enem não vai fazer nada do novo ensino médio. Então, tem alunos dizendo para a sua filha, por que eu vou estudar isso? As escolas estão nem mais dando nota, estão num conceito. Então, o Enem não fala com o novo ensino médio. Olha o imbróglio. E a gente é uma startup, uma edtech, que faz material para o novo ensino médio. Mudaram, as próprias editoras estão com uma situação complicada, porque os livros... Toquei nessa parte. Para pegar o tempo que me resta, o que a gente vislumbrou também? Já que a gente está falando tanto assim de inclusão, de mudança. Vou passar mais números aqui. 53%, cerca de 90 milhões de brasileiros, adultos acima de 25 anos, não têm ensino médio. Não tem ensino médio. Tá? Então, o que a gente faz também? A gente prepara material para o EJA, ensino de jovens e adultos. Porque se você não incluir essas pessoas, elas não vão conseguir evoluir. Não eu achei que 10 minutos ia ser muito, mas foi pouco. Mas, assim, para falar um pouco da situação que a gente tem e como a gente enxerga. A gente enxerga um novo ensino médio, mas a gente vislumbra que, para modificar, você precisa dar acesso. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, uma pessoa que tem uma profissão que não é uma profissão que provê muita condição financeira para ele, como que ele ainda vai passar a noite numa escola? Não é só pela questão do tempo, não, que ele não tem nem o dinheiro, às vezes, para pagar o ônibus. E talvez, se ele voltar para a comunidade que ele mora, ele não consegue entrar pelo horário. Então, a gente vem numa cruzada pela digitalização do EJA, que é algo que a gente tem que discutir com as secretarias, porque são 26 secretarias, mas então uma quer, outra não quer, outra vai, não sei o quê. Então, você imagina a dificuldade que é trabalhar com educação no ensino médio no Brasil. Essa é a dificuldade que a gente passa, esse é o nosso desafio, e isso que nos move. Nós somos a Humaitá Digital, estamos aqui para discutir isso aí e tentar achar os melhores caminhos. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada a você. Então, vamos lá, entendam um caso desse roteiro. Os números e as estatísticas são desesperadores. Né? A gente está falando de um genocídio educacional, porque é muito jovem ficando pelo meio do caminho. A gente está falando de um momento que o Brasil está vivendo, quando a gente pensa a demografia, né? Onde a gente está cada vez mais envelhecendo. Né? Perdemos aquela oportunidade quando o Brasil era o país essencialmente jovem.
E que bom, porque, né, com as novas tecnologias, longevidade, todo mundo vivendo mais tempo, só que com um desafio ainda maior, porque se a gente vive mais tempo, a gente precisa ter uma autonomia, uma independência financeira que nos permita chegar, né, a única coisa que a gente tem certo nessa vida, que é a morte, em paz. Então, esse abismo que começa já dentro da educação básica, e especialmente com recorte de políticas públicas, que é onde a gente tem 85% das crianças e jovens, com toda a discussão, em 2017 que começou essa discussão, mas essa é uma discussão que, na verdade, ela já é anterior a esse período. A gente tem todo esse momento de discutir impacto de tecnologia, automação, transformação digital, mudando carreiras, mudando as habilidades e competências que são essenciais para a gente discutir o futuro do trabalho. Mas a base disso tudo começa na escola. E aí, esses jovens que finalmente conseguem sair do ensino médio, eles vão para o mercado. E aí, Silvia, queria que você agora também contasse um pouco de como é que está sendo esse match entre o jovem que está terminando esse ensino médio e que está em busca de um estágio, está em busca de um emprego, e as empresas, através da experiência do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Por favor. Boa tarde. Eu sou Silvia, né, como a Maíra me apresentou. Quando a gente fala de educação e trabalho, é um desafio, né? Porque nós temos duas questões para abordar. Primeiro são as soft skills, que muita gente fala, a gente já ouve em todos os lugares. A gente precisa de profissionais que sejam bem desenvolvidos, que falem bem, que saibam tolerar frustrações, que saibam conversar, tenham um bom relacionamento, mas, ao mesmo tempo, a gente não trabalha isso na escola, né? A gente vê inúmeras pesquisas falando que a gente contrata pela competência e demite pela parte comportamental. Não são uma, não são duas, mas já tem bastante tempo essa discussão e algumas escolas do fundamental já têm trabalhado um pouco isso, até com a cultura maker. E uma boa notícia é que a gente daqui a uns 15 anos vai ter um público bem preparado para isso, né? Mas, infelizmente, hoje a gente precisa resolver esse problema. Porque não dá para esperar as crianças que estão lá no ensino fundamental, que estão agora na escola, para a gente poder contratar. Aí um segundo problema que a gente encontra é a diversidade, que é um problema, mas que é uma possibilidade. Os grupos minoritários estão gritando por inclusão, já tem algum tempo. E as empresas agora começaram a observar isso e começaram a tentar incluir. Só que elas perceberam que o processo seletivo que elas realizam não contempla essas pessoas. Por quê? Essa pessoa que essa empresa está almejando, esse profissional que tem competências técnicas bem desenvolvidas, competências comportamentais muito bem desenvolvidas, esse profissional, ele não é uma pessoa negra, não é uma pessoa LGBTQIA+, não é uma pessoa com deficiência. Porque lá atrás, a pessoa com deficiência não teve acessibilidade na escola. Porque lá atrás, essa pessoa negra, ela passou por diversas situações e não conseguiu chegar à universidade em muitos momentos. Então, a gente tem um gap, a gente tem um problema aí para ser resolvido, né? Então, como é que a gente resolve isso? A gente precisa falar sobre inclusão, então. A gente precisa orientar essas empresas a trabalharem com inclusão, com diversidade. A deixarem de ver a diversidade como um problema para ver potencial nisso. Porque a gente fala que quanto mais diverso é o meu time, mais condições de inovar, de criatividade eu consigo ter. Então, hoje a gente trabalha com o quê? A gente pega esses profissionais e auxilia essas empresas a darem esse match, a fazer essa inclusão. E como que a gente pensa nisso, né? A gente pensa em inclusão de uma maneira bem ampla. Por quê? Quando eu falo de recrutamento e seleção dessas pessoas, eu preciso entender que eu tenho que ouvir essa história e respeitar essa história de vida. Esqueci seu nome, desculpa. A Renata falou, eu estudei na PUC. Na PUC, hoje, tem um trabalho muito forte de assistência social para incluir pessoas na universidade. E na PUC que eu ouvi uma jovem falando assim, olha, não dá para comparar a minha história com outro aluno daqui. Porque um aluno daqui que é pagante, ele estuda, mora aqui do lado, vem de bicicleta. Eu venho lá de Belford Roxo e quando chega no final da tarde, minha mãe liga para mim e fala assim, não vem agora porque está tendo conflito na comunidade. Não dá para comparar essa história. Não dá para comparar esse aluno lá da PUC, que é pagante, que tem um inglês fluente,
com um jovem de uma comunidade que tem N potencialidades, mas que não tem o inglês. Então, se eu olhar somente para o currículo dele, eu não vou contratar outro. Agora, a gente reclama das soft skills que não são desenvolvidas. Mas nós temos muitos desses jovens oriundos de comunidades que têm habilidades que a gente nunca imaginou. Porque quando você pega uma menina que é de uma comunidade aqui próxima, do Turano, Rio Comprido, e que ela chega e batalha muito para fazer um projeto. Ela vai lá, busca projetos sociais, ela se esforça para aprender, ela fala bem, mas ela não tem algumas coisas. E alguém fala para ela assim, você vai para a entrevista com a sua melhor roupa. A melhor roupa dessa menina é uma calça lindíssima que mostra muitas coisas. É um top lindo. Porque a melhor roupa que ela tem é uma roupa de ir pro baile funk. Se eu, enquanto empresa, não tiver essa sensibilidade, não entender esse contexto em que ela vive, eu vou simplesmente descartar essa história. E eu não vou ouvir que essa mesma menina passou para 2 universidades. Que essa menina, quando a escola deixou de auxiliá-la, na verdade, não deixou de auxiliá-la, né? Ela foi para o pré-vestibular, ela entrava no ônibus de graça, mas aí o ônibus deixou de abrir a porta, né? Porque descobriu que ela não estava mais na escola. Ela começou a ir a pé, do Rio Comprido para o centro todos os dias. Então, a gente pensa numa menina que é responsável, que levava os irmãos para a escola, numa menina que tem N habilidades, que é inteligentíssima, porém, a postura profissional precisa ser trabalhada. Então, a gente tem alguém com algumas soft skills desenvolvidas e com outra parte precisa ser lapidada. Se a empresa não tiver esse olhar, vai perder um grande talento. Da mesma forma, eu posso pegar uma pessoa com deficiência que quer muito ingressar no mercado de trabalho, porém ela não teve acessibilidade. Então, as empresas falam o quê? Olha, as nossas vagas de estágio de estágio são para jovens até 25 anos. Mas essa pessoa com deficiência não tinha acessibilidade lá atrás. Então, o que acontece? Ela entrou com 26 na faculdade. A gente tenta fazer o quê? Sensibilizar essa empresa. Você precisa conhecer essa pessoa. Não olhe somente o currículo dela, não olhe somente a deficiência, olhe para além disso. Então, eu geralmente pergunto para as pessoas, né? E quero ter liberdade com vocês. Vocês fazem arroz com água quente ou com água fria em casa? É séria a pergunta. Quente. Água quente, fria. No restaurante é com água quente ou com água fria? Faz diferença? O arroz está feito. Está fresquinho, está quentinho, está feito. Então, faz diferença se essa pessoa que te respondeu, ela é cega, ela é surda, ela é cadeirante? Se ela digitou esse e-mail com a mão, com a língua, com a testa, faz diferença? Não. O que importa é que ela conseguiu chegar ao objetivo. Mas, enquanto a gente recruta, a gente não vê isso. A gente olha e fala assim, você consegue? Não. A gente pergunta, você consegue fazer? A gente não pergunta como você faz. Eu pergunto para um cego, você usa o computador? Nossa, eu uso o computador. Eu já ouvi pessoas me perguntando, como é que eu falo com um cego? Aí eu tenho que... Eu sou uma pessoa um pouco debochada, gente. Eu tenho que respirar fundo para responder, falando assim, normalmente. Da mesma forma, se fosse um surdo, até responderia em libras, mas normalmente. Mas isso é o quê? É desconhecimento, de fato. A gente não tem contato, porque lá na escola não teve contato. Então, o nosso papel hoje é chegar para essas pessoas e sensibilizá-las e trabalhar. Você vai perder um talento se você não incluir essas pessoas. Você precisa olhar para além disso aqui. Não é olhar só a faixa etária, não é olhar só o currículo, porque o currículo vai te enganar muitas vezes. Ele vai te dar competências técnicas muito boas, mas não vai te dar o comportamental. Ele não vai te dar aquilo que essa jovem tinha, que era a responsabilidade. O que acontece em muitos momentos, a gente tem uma empatia seletiva. Eu sou empático para algumas pessoas, para outras não. Mas a gente precisa ir além. Então, hoje a gente auxilia, mais do que esse jovem, a gente auxilia essa empresa. Porque é ela que vai contratar. Esse jovem, ele não consegue mudar a realidade dele sozinho em muitos momentos. Ele está numa comunidade onde ele não tem
uma escola que vai dar esse suporte em muitos momentos, que até tem desejo de fazer isso, mas por falta de recursos não vai conseguir. Ele vai falar de uma maneira diferenciada e a gente acaba excluindo essa pessoa. Então, a gente precisa ter empatia com essa história. Então, o nosso papel enquanto centro de integração hoje é ensinar as empresas a terem essa empatia, a auxiliar e ver qual o potencial. Porque o inglês a gente vai aprender, o espanhol a gente vai aprender, o Power BI, o Excel, tudo isso a gente vai aprender. Isso é mais fácil. Agora, esse adolescente, ele já é resiliente. Ele sabe lidar com conflito. Ele sabe olhar para a pessoa e ser empática, se colocar no lugar dele. Esse adolescente que cuida dos irmãos, muitas vezes, já é muito responsável. Sabe administrar bem o tempo. Porque ele sabe que ele tem que deixar o irmão na escola, voltar para casa, se arrumar, levar e ainda voltar para casa para auxiliar a mãe. Se a gente dá essa oportunidade desse adolescente, dessa pessoa em vulnerabilidade, de ser inserida, a gente consegue auxiliar lá na escola. Porque ele vai ter um outro olhar, ele vai estar dentro da empresa, ele vai conseguir crescer, ele vai conseguir, em muitos momentos, aumentar a renda daquela família e imagina o que ele vai conseguir lá na frente. Né? Vai mudar toda a história de uma família. Obrigada, Nívia. Vamos lá, hein? Vou sempre fazer a visão retrospectiva, né? A quantidade de evasão, os jovens que vão ficando pelo caminho, o nível de complexidade. Por que a gente precisa de tanta gente aqui? Porque a educação é uma das ações mais complexas que uma nação precisa se debruçar. E se nós não tivermos mentes muito plurais, olhando desde a educação básica até fazer essa conexão com a escola, cada vez mais num processo de transformação digital extremamente acelerado, usando a tecnologia para mediar processos de educação, porque a tecnologia ela está aqui para mediar e facilitar, e a gente ter a chance e a oportunidade de compreender aquilo que faz mais sentido no online, o que faz mais sentido no presencial, o que é o híbrido, o que é o ao vivo, o que é cada um fazendo no seu ritmo, no seu tempo. Mas existem discussões tão anteriores a esse processo, que é a questão do acesso. E aí, agora, quando a Silvia traz essa dimensão de diversidade, equidade e inclusão, não dá para a gente falar de educação e futuro do trabalho sem olhar com muita precisão e com senso de urgência altíssimo para aspectos ligados à diversidade, equidade e inclusão. Né? A gente hoje estava mais cedo nos painéis falando de ESG, e ESG parece tão amplo, né? E os exemplos que a Silvia trouxe aqui para a gente são exemplos reais do nosso cotidiano, e muitas vezes a gente fala e faz essas perguntas totalmente sem sentido e fora de noção, porque somos ignorantes sobre esse tema, a gente sequer percebe. Né? Então, obrigada por ter trazido. E agora que a gente sai desse eixo mais da educação básica, término do ensino médio e a chegada ao mercado de trabalho, muitos dos jovens que conseguem chegar lá buscam o ensino superior. Né? Seja o ensino superior, e aí, como o Trinta bem comentou, né? A gente tem aí, majoritariamente a maior parte das crianças e jovens na rede pública, e são esses jovens que conseguem chegar lá, que muitas vezes são os primeiros de uma geração que buscam acessar o ensino superior, que precisam fazer isso dentro de uma universidade particular, muitas vezes que não é reconhecida pelo mercado. Né? Então, é uma família que se cotiza, que mobiliza, esse jovem que muitas vezes se endivida para conseguir ter acesso ao ensino superior. E a gente tem o restante da classe que consegue ter acesso a uma escola particular e que consegue chegar no ensino superior e que normalmente vai para a universidade pública. Né? Então, de fato, é uma inversão de valores muito grande. E aí, quando a gente vai para o ensino superior, por favor, Maria Cláudia, eu queria que você contasse um pouco do que tem sido a sua experiência nessa visão da juventude. Oi, eu vou seguir a pauta que a Maíra me pediu, né? Falar um pouquinho da minha percepção desses jovens, classe A, B e C também. Né? Bem, primeiro os interesses gerais deles, os interesses são de se divertir, primeira coisa. E se preparar para o mercado de trabalho, ninguém vai com essa ideia, ninguém quer fazer uma faculdade, ninguém quer entrar na escola. Né? É necessário, porque a família pressiona o mercado para eles viverem, terem a qualidade de vida que eles tanto almejam, que está tanto na publicidade. Né? Então, eles querem se divertir, eles querem encontrar amigos, alguns gostam muito de ficar com a família. A classe C tem uma relação muito diferente com a família, ela realmente privilegia ajudar a família, ajudar a sustentar. Muitas das vezes o jovem da classe C que chega na universidade, ele representa uma honra para a família e ele quer
ajudar a mãe, a família, o avô, o irmão. Ele tem essa missão, coisa que a classe B e A não tem. Não tem, eles querem se divertir. E a mentalidade, quando entra no mercado de trabalho, porque eu também oriento para a carreira, né, é um ambiente palatável, sabe? Eu acho que, atualmente, as organizações não estão preparadas para lidar com uma característica que é do ser humano. Eu sou psicóloga, por isso que eu estou falando isso. É a ambivalência. Nós temos uma ambivalência que é natural da gente. A gente não é igual a um computador, que você é binário. Ou é sim ou é não. E a nossa educação foi, como a Renata falou anteriormente, preparar o estudante para entrar no mercado de trabalho. Mas esse estudante hoje não quer ser enquadrado. O ideal maior do jovem não é só se relaxar, divertir, ter fome e ter dinheiro, não. Isso é o que é bombardeado para ele. Eu acho que é uma influência cultural muito grande, que ele tem esses ideais, faz parte, mas isso é muito influência social. Mas outra influência que é de autoexpressão. Mesmo que ele não tinha, o jovem que está hoje na universidade, ele não tenha tido aula de inteligência emocional, de psicologia, ele sabe que é fundamental respeitar o outro. Ele exige que, no ambiente que ele estiver, que haja respeito. Então, esse é o grande ideal de respeito e autoexpressão. Eles querem poder se exprimir. Agora, entram num ambiente de trabalho que, muitas das vezes, eles não se identificam com a cultura, que é uma cultura desrespeitosa, autoritária, que é muito comum numa sociedade patriarcal. Então, não se vê numa sociedade patriarcal a diferença como potencial, como, qual é o seu nome? A Silvia falou. Se vê como uma hierarquização. A diferença é olhar quem está acima, quem está abaixo. E eles não toleram mais isso. A sensibilidade do jovem hoje em dia, de universidade, os mais novos, então, não devem ser mais intolerantes. Eles são hipersensíveis ao desrespeito. Se eles estiverem aqui, alguém estiver sendo desrespeitado ali, eles vão ficar de olho, vão querer fazer alguma coisa. Então, quando chega no ambiente de trabalho, e que a regra é, o que eu mais identifico nos meus alunos, que oriento e tal, é, assim, não identificação com a cultura organizacional. Às vezes, eles passam num processo seletivo que eles nem queriam ir, por exemplo, indústria farmacêutica. O que eu vou fazer numa indústria farmacêutica? Eu não quero vender remédio, não quero... Mas aí, de repente, eles adoram o gestor, que é um gestor que respeita, que assume o erro dele como o erro do setor e não põe o jovem para caça às bruxas. Eles passam a amar. E até veem que eles estão trabalhando com remédio que cura o câncer, aí eles mais amam ainda. Entendeu? Então, esquece o esporte, que é a grande ambição de vários jovens, trabalhar com esporte, com entretenimento. Mas, assim, tendo um ambiente respeitoso de cultura organizacional, você segura o cara. O que mais segura é a cultura organizacional, esse jovem universitário. Não é a função. Às vezes ele vai por causa da fama da empresa, uma empresa chiquezinha, mas chega lá, não rola. Aquele ambiente não é o ambiente dele. E aí, às vezes, ele... com apego ao salário de estagiário, salário não, a renda de estagiário, ele não tem coragem de pedir. Mas logo aí mandar embora porque ele não tem afinidade. Né? Mas, assim, voltando, as aspirações desses jovens são aspirações de qualidade de vida. Né? Agora, o jovem de classe A e B, ele é mais irresponsável no sentido de, não está legal, eu pulo fora. Porque tem uma família bancando. Mas até quando, não sei como é que vai ficar essa história. Então, ele acha que ele pode sair na hora que tiver afim, entendeu? O de classe C já não, ele aguenta mais o ambiente autocrático, porque ele pensa que ele tem que se sustentar e ajudar a família. Né? Mas ele tem ambições, sim, de ter qualidade de vida, de viajar. Todo jovem quer isso, viajar, relaxar, um ambiente com pessoas que eles gostem. Né? Em relação a como que eles lidam com a vida, né? Eles também, todos têm assim, sensibilidade a frustrações, têm muita dificuldade quando acontece uma situação de crítica, todos demonstram a mesma dificuldade, e a gente não tem um preparo para isso, né, por enquanto. Né,
só temos aula de filosofia, tínhamos na escola, mesmo assim não prepara para lidar com a emoção. A escola não prepara o indivíduo para viver, ela prepara para aprender onde ficam os rios, a Amazônia lá, fazer seno e cosseno, não prepara para viver. Como que eu lido com uma situação de impasse, conflito? E é isso que a gente lida no trabalho, é conviver. Trabalhar é viver junto, é lidar com hierarquia, com disputa de poder entre as pessoas, por inveja, é lidar com o desejo do outro, porque nós somos seres muito facilmente hipnotizáveis, então a gente olha alguém curtindo, a gente quer aquilo também, a gente passa a desejar o desejo do outro. E quando a gente não consegue aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, a gente inveja. Então, assim, isso é a base da natureza humana. A gente tem amor e ódio pelo outro, a gente tem inveja, a gente deseja e teme. Enquanto a gente não parar para entender essa ambivalência e criar ambientes de educação e de trabalho que lidem com essa ambivalência, que é natural, o cara uma hora quer, outra hora não quer, mas e aí? Mostre isso para ele, como é que ele vai se posicionar hoje? Aí ele começa a ter consciência e vai ter que começar a se posicionar. Isso é lidar com a ambivalência. Entendeu? Às vezes ele está meio desinteressado, você mostra, olha, o que está acontecendo? Como é que é isso? Às vezes não precisa ser na frente de todo mundo, mas chama para conversar. Aí você vai ajudando, como a Silvia falou, o cara a se preparar. Porque às vezes ele não está preparado para ter uma responsabilidade ali, mas ele precisa de uma coorientação. Porque ele tem vontade, porque esses jovens têm vontade de contribuir de alguma forma. E a contribuição pode ser no setor. Alguns não, querem contribuir à sociedade mesmo. Alguns têm propósitos mais hedônicos, eu diria que grande parte, porque a cultura só estimula a gente ter propósito hedônico, de prazer imediato. Alguns têm propósitos eudaimônicos, que é de trazer uma contribuição ao mundo. Sabe? Pode ser no meu bairro, pode ser maior, pela massa virtual, etc. Então, assim, um grande dilema, vou fechando já, porque está na hora, um grande dilema que eu acho que a gente tem hoje em dia, na educação e no ambiente de trabalho, é criar um ambiente de diálogo. Uma educação voltada para o diálogo, e o grande ingrediente do diálogo é entender que as pessoas são contraditórias, faz parte, mas aí, se tiver muito impasse, você mostra. E aí, como é que o outro vai se posicionar? Como é que você se posiciona também? A gente tem preferências, tem antipatias, a gente é um ser enviesado emocionalmente, a gente não consegue ver a vida de forma objetiva, mas a gente deve buscar, pelo diálogo, alguma objetividade para poder trabalhar junto e focar menos no que a gente acha e mais no que a gente precisa fazer em comum. E, no mundo do trabalho, é focar também nesse ambiente que seja construtivo, dialogal, respeitoso, e que veja a diferença como um potencial. Quer dizer, o que eu posso reaprender aqui agora, lidando com você, que eu até tenho uma certa antipatia, mas o que eu posso aprender com você aqui agora? E não focar no que eu sinto. Né? Então, um ambiente de trabalho que promova isso, uma escola que promova, ver a diferença como diferencial, a gente nem precisa falar de inclusão. É isso, obrigada. Obrigada, Maria Cláudia. Maravilhoso. A gente não estava puxando palmas, mas a minha vontade é puxar a salva de palmas a cada fala. Você foi por um caminho que a gente tinha combinado, que é um caminho que se conecta, eu acho que com uma das minhas maiores crenças. Há 20 anos eu comecei a trabalhar com a questão da educação mediada pela tecnologia e pela inovação. E a cada ano que passa, e a tecnologia mais avança, André me ouve falar isso há muitos anos, e a tecnologia nunca foi tão humana. Né? Assim, os processos, na verdade, do mundo contemporâneo, eles são cada vez mais essencialmente humanos. E tudo que você narrou aqui agora, né, e você falou dos desejos dessa juventude, eu me identifiquei com vários deles. Né? E por mais que os meus 47 anos me desloquem, né, do recorte de juventude, de acordo com as estatísticas, eu sinto muito disso, mas também vejo o tamanho desafio do abismo geracional que também está acontecendo no mundo do trabalho, porque uma vez que a gente está vivendo cada vez mais e cada vez tem sido mais desafiador a gente manter a nossa independência e autonomia financeira, então as pessoas, mesmo depois de aposentadas, seguem trabalhando, formal ou não formalmente. Isso tudo vai fazendo com que o desafio dentro do ambiente corporativo se transforme num desafio ainda maior. Né? Silvia trouxe a questão, né, o RH contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Tem uma pesquisa da Cato que fala que 48%
dos jovens... Não, desculpa. O principal motivo dos jovens não conseguirem um primeiro emprego é a falta de atitude e de comportamento inadequado. 48% deles não conseguem emprego por conta disso. E o que a gente está falando é isso, é de habilidade comportamental, é de soft skill, é de habilidade socioemocional. Isso tudo vai aumentando o nível de complexidade para o mundo do trabalho lidar com isso tudo. E aí, Roberto, agora a bola vai para você. Esse nosso é um frescobol meio com vôlei. Eu brinquei quando o Roberto veio que ele é um profissional com uma trajetória que eu fui olhando e falando, gente, ele pode contribuir em várias dimensões, já comentei isso aqui hoje. E ontem à noite a gente conversou um pouco sobre isso, né? E queria, então, agora te passar a palavra com esse super desafio de começar a afunilar para o nosso final de papo. Tá bom, legal. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Está dando para ouvir aí? Tá, né? Maíra, super obrigado. Ao cumprimentar a Maíra, eu estou cumprimentando todos aqui do painel. Achei muito interessante o painel. Os 10 minutos são um desafio de verdade, mas eu conto contigo, Beatriz. Bem, eu sou engenheiro de produção e desde cedo eu gostei muito também da visão da psicologia industrial. Gostei de trabalhar, de olhar chão de fábrica, mas fiz um mestrado depois em administração com ênfase em marketing estratégica lá no IBMEC, onde depois eu conheci o 30, que foi diretor do IBMEC um bom tempo. E fui professor também, universitário, convidado para pós-graduação de engenharia da PUC, da UFRJ, da Gama Filho, da universidade, aí vamos parar aí. Mas o que eu acho, né? Olhando o nosso tema, educação e futuro do trabalho. Primeiro, um olhar geral do que está acontecendo. Eu acho que o educador hoje está precisando trabalhar muito como um curador, porque são muitas telas, são muitas formas de aprendizagem e há muita fragmentação em tudo que a gente vê em educação. E aí eu lembro do Edgar Morin, né? Filósofo, sociólogo francês, que trabalhou muito a religação dos saberes, né? Quase com a religação das visões interdisciplinares, né? Para que a gente possa chegar a algum local mais interessante. Bem, ao pensar no futuro do trabalho, eu uso algumas referências. Eu gosto muito eu não sei se vocês conhecem o World Economic Forum, né? Eles têm uma divulgação, geralmente essa divulgação é de 2 em 2 anos, divulgou esse ano, em maio desse ano, muitas informações relacionadas ao futuro do trabalho. Na realidade, eles trabalham com 800 e tantas empresas com um faturamento enorme, então eles fazem uma pesquisa ligados a várias economias de vários países. Mas eu sempre gosto de olhar, né, as competências que são colocadas lá como destaque. E entre as 10 competências, geralmente esse ano eles listaram 26. E geralmente é o que eles listam, entre 25 e 26, mas listaram 10 competências muito interessantes para a gente pensar. Primeiro, competência para o trabalho, né, no futuro, para os profissionais. Não está na ordem, tá? Mas alfabetização tecnológica. Acho que a gente precisa disso. E a alfabetização tecnológica não é só você... você utilizar, mas você também se dispor a aprender nessa utilização, envolver isso no teu trabalho. Pensamento sistêmico, eu acho que é uma coisa que falta muito, principalmente quando eu falo do pensamento sistêmico, eu falo novamente na questão da unidade. Para mim, dentro de uma empresa, o pensamento sistêmico é um profissional que pensa na empresa como um todo. Ele não pode resolver um problema da área de marketing, né, e achar que... E o resto da empresa? Como é que está operações? Como é que tá... Quer dizer, qual é esse pensamento sistêmico, né? Fala também do pensamento criativo, do pensamento analítico, que não é uma coisa fácil você realmente se acostumar a pensar, a tomar decisões com fatos, dados, informações, ter a habilidade de transformar dados em informação. Isso é uma coisa difícil. Então, olhando para o mercado, né, eu tenho muitas coisas a falar, o tempo é pouco, mas eu, como atuava como professor, quando eu tinha mais tempo de atuar como professor, que eu pretendo voltar, eu tentava fazer uma aula diferente. Geralmente, quase todas as minhas aulas, você tinha uma questão de aplicabilidade. Eu nunca dava uma aula só teórica. Eu falava de algum ponto, falava, agora vamos praticar. Eu acho que essa prática é muito interessante. E eu falo mais uma vez da questão da curadoria.
eu tenho um filho de 18, outro de 9. Acabaram de fazer uma diferença grande entre os dois. Eu vivencio algumas questões e vejo o seguinte, tem que ter um caminho, a gente tem que criar, como a educação, os educadores têm que tentar criar um backbone, né? Uma trilha para a gente poder depois desdobrar, mas eu tenho visto muita dissipação de energia e isso me preocupa, né? O modelo de aprendizagem hoje está muito diferente. E dentro dessa visão de curadoria também eu acho que é um trabalho nosso. Outro dia conversando com a Vânia, né, há pouco tempo, né, Vânia? Também da área de educação. Ela falava, tinha até uma foto, né, que antigamente parecia o aluno com a cabeça aberta, o professor colocando uma série de informações lá dentro. Não é assim. O trabalho do aluno é um trabalho também que não é passivo. Ele é um trabalho ativo, né? E dentro disso eu acho que a gente tem que ajudar os alunos hoje a criar as suas estratégias de aprendizagem, porque é muito diferente, cada um cria de uma forma diferente. O aprendizado se dá hoje de diversas formas. Eu conheço gente, por exemplo, falando pelo IBEU, né? Estou lá como na gestão do IBEU. Eu conheço gente que fala o inglês, mas na hora que eu vou... Mas como é que você fala esse inglês? Eu aprendi jogando. Aprendi jogando. Aí você vai mesmo? Lógico que não vai ser todo mundo que vai aprender jogando, são as características de cada um, são as estratégias de cada um. Mas eu acho interessante a gente olhar por esse prisma. E é bom também, por exemplo, vou trazer aqui a pauta ESG. A questão da pauta ESG, ela vai ter mais desdobramento do que a gente imagina. Porque hoje você está criando uma série de empregos verdes, digamos assim, e a qualificação não está seguindo essa velocidade. E a pauta ESG também está sendo puxado pela questão econômica, né? Ela está sendo puxada. Hoje para fazer um investimento, muitas vezes os bancos, os fundos que trabalham com private equity, eles olham se aquilo tem um impacto social, se não tem um impacto social, e quem não tiver, e quem começou a puxar isso mais fortemente, foi até o Larry Fink, do fundo BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, falou, se não tivesse, isso já há alguns anos atrás, se não tiver atrelado a uma pauta ESG, não vai ter a nossa atuação. Então, eu realmente acredito que as empresas que trabalham de forma eficiente a pauta ESG, elas acabam tendo um resultado bem melhor a médio e longo prazo. Então, para isso, eu acho que os educadores também, a gente tem uma obrigação, eu acho, de incutir isso na educação desde mais cedo. Lógico que a gente está falando aqui nessa parte do painel, estou falando da universidade, mas eu vejo como é que as pessoas chegam. E é uma pauta interessante. Lá no IBEU, por exemplo, a gente tenta, a gente é um instituto binacional, trabalha muito com cultura, com ações culturais, mas trabalhamos com o ensino de inglês. Mas nós tentamos montar uma pauta assim, interessante. Estou olhando aqui, casal amigo, eles são do Clean Up the World. Nós fizemos uma ação conjunta, uma ação mundial pela Migança e o Instituto Clima. Estou vendo aqui a Ana e o Wildon, que foram... Conheci eles há pouco tempo, mas uma empatia muito grande. O IBEU entrou lá com quase 300 voluntários, foi um trabalho muito bacana, mas isso tem que permear, né? Nem todo mundo conhece essa atuação. Nós tentamos pegar os nossos alunos, isso uma escola de inglês não tem necessidade de fazer uma imersão ambiental. Nós levamos alguns alunos para uma imersão ambiental. Então, essa pauta tem que vir mais de cedo. Por quê? Porque aí o que é bacana, quando eu falo do ESG, eu dou um foco muito grande no G, da governança. Porque se não for a governança, o teu E e o teu S viram ações spot. Não tem um crivo. Então, a gente tem que tentar garantir que esses modelos de negócio já nasçam com a visão ESG por design. E aí, por design, tem a ver com educação, né? Agora, vou falar um pouquinho que a Silvia falou, né? A gente não tem muito tempo, então vou abordar coisas um pouco difusas, mas não fragmentadas. Você falou da inserção. Eu acho que essa pauta é importantíssima e a gente tem que apostar nisso sério. Eu me lembro de alguns anos atrás, bastante anos, 10, 15 anos atrás, eu participei de um painel na Fundação Dom Cabral e eu fiz umas provocações. Eu também estava numa empresa que tinha, geralmente os currículos chegavam para mim, eram de alunos da UFRJ e da PUC. Não é, ou de outros, assim, classe A, batia aquilo para área de produto. Áreas de produto de empresas. Eu fiz a provocação bem, e estava um boom da classe C e classe D. Falei, engraçado, o
quem é da classe C e da classe D vai conhecer bem os produtos, né? O olhar da classe C e da classe D para aquele produto. Por que a gente continua só contratando ou dando prioridade para a classe A e para quem é da... Então, é uma diferença grande. Agora, você, para ter essa diversidade, você também tem que estar disposto a lidar com diversas realidades. Estou aqui vendo a Helena, eu também tenho um trabalho na CAERJ, que é a Câmara de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, e a gente dá oportunidade, né, Helena, para pessoas também de baixa renda. Diariamente, olha, vou chegar atrasado porque está um tiroteio. É todo dia. Aí manda foto. Na hora, a primeira foto, manda vídeo, a gente vê, pô, é Ucrânia? Não, é aqui do lado. É o tempo inteiro. Né? Então, é uma coisa. Agora, voltando também, Maria Cláudia, você é psicóloga, não é, Maria Cláudia? Aí veio aqui também pensando, agora a visão quase que de psicanalítica, né? Na psicanálise a gente olha e fala assim, o ego faz um grande trabalho de mediação, né? Porque ele media o id, ele media o superego, né? Meio ditatorial, se ele conseguir. Tomara que consiga, né? Senão surta. Mas aí qual é o trabalho de uma... Exatamente. E a realidade externa. Ele tem que mediar isso e a realidade externa. E na realidade é ele que faz todo esse trabalho de mediação. Aí o trabalho de uma psicanálise é fortalecer o ego. E eu penso muito nisso, é como é que a gente fortalece os profissionais, em que competência, para lidar com as situações complexas dentro da empresa. Aliás, solução de problemas complexos é uma também das, digamos assim, das skills, né, relacionadas ao World Forum. Né? Então, isso é bacana. Acho que o trabalho de mediação também é importantíssimo hoje dentro das empresas, porque nós trabalhamos muito com ambientes diversas, multigeracionais. Isso também tem que ser um aprendizado nosso. Me estendi um pouquinho, mas acabo aqui. Roberto, obrigada, valeu. Você estendeu, mas você levantou uma bola boa para a Carmina. Porque eu quase ali, na verdade, falei, não, vou mudar, vou pedir para a Carmina falar logo depois da Maria Cláudia, e depois, mas achei que era muita confusão já na reta final. Mas Maria Cláudia falou muito sobre a questão da cultura organizacional, como um elemento fundamental, e você também abordou isso agora, especialmente nesse finalzinho, né, falando sobre não só as tais competências mais essenciais que o Fórum Econômico Mundial faz os reportes, e aí realmente é uma referência muito legal, mas sobre esse desafio dentro das organizações. Carmina, eu queria que você contasse para a gente, por favor, não só agora que você está na TAG, né, mas eu também vi pela tua trajetória, né, trabalhando com o desenvolvimento de pessoas e cultura organizacional, como é que tem sido lidar com essa discussão que tem a ver com aprender a aprender, lifelong learning, e corresponsabilizar também cada um desses indivíduos dentro do CNPJ a seguirem se reinventando e se renovando em relação à aprendizagem. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui essa tarde. Desde já eu falo, não sou brasileira, então me desculpa pelo meu português. Meu nome é Carmina Velasco, sou gerente de Pessoas, Cultura e Comunicação Corporativa da Transportadora Associada de Gás. Vou apresentar rapidamente o que é a TAG. Né? A gente colabora com a transição energética, transportando o gás natural que abastece cidades e indústrias no Brasil. A gente tem uma rede de gasodutos, que são 4.500 quilômetros, passando por 10 estados, iniciando na costa, no Rio de Janeiro até o Ceará, e mais 850 quilômetros no trecho Quari-Manaus, na Amazônia. É um prazer, né, estar representando a minha empresa. A gente faz parte de 2 grandes grupos de acionistas, o grupo ENGIE e o CDPQ. A TAG é uma empresa relativamente nova, estamos no mercado há 4 anos, desde a aquisição por parte desse consórcio, e a partir dali, né, que a gente começa a criar uma nova cultura organizacional, né, a criar uma empresa do zero, não é nada fácil, e não tem sido tarefa trivial. Então, para nós, para poder criar essa cultura organizacional, tem sido muito importante ter clareza de quais são os nossos valores organizacionais. E eles estão ancorados e alinhados aos valores dos nossos acionistas. Nossos valores vão falar, em primeiro lugar, de saúde e segurança. Em segundo lugar, de One End, né, de ver as empresas que fazemos parte do grupo como parte de um todo. A gente fala sobre accountability, que é trazer responsabilidade para si. Falamos do cuidado e falamos também de criar confiança. Então, são temas que a gente entende que são tão necessários que sem eles não conseguimos fazer negócios. Dentro das atividades que a gente vem trazendo na TAG para
dar continuidade, né, ao que é a criação dessa cultura organizacional e ancorar todos os processos de desenvolvimento de pessoas, a gente tem conseguido colocar o que chamamos de uma metodologia, né, uma metodologia chamada de diálogos de carreira. E isso tem trazido uma série de benefícios, né, para dentro do ambiente organizacional. Em primeiro lugar, porque a gente, através dessa metodologia e através dessa criação de confiança entre o colaborador e seu líder, seu supervisor, cria uma espécie de uma onda do bem, né, além daquelas áreas que a gente tem todo ano, em processos já estruturados como avaliação de desempenho, é uma forma de manter a conversa ativa, numa escuta, de forma também de dar um protagonismo para o colaborador. E por que a gente fala sobre esse protagonismo? Os colegas aqui do painel já falaram sobre diversas gerações que a gente tem no ambiente de trabalho. A gente está trabalhando com muitas mudanças. Antes a gente falava do mundo VUCA, agora a gente fala do BANI, veio a pandemia, as coisas mudam e continuam mudando. Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa entender que nós temos um conjunto diverso de colaboradores e cada um deles tem necessidades muito individuais e desejos e propósitos que precisam estar alinhados com aquilo que ele deseja. Então, através dessa metodologia dos diálogos de carreira, que a gente aborda 6 pilares, são pilares onde a gente fala sobre saúde, também física e emocional, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre competitividade, a gente fala sobre reputação, falamos sobre networking. Então, é um olhar bem abrangente desse colaborador e a missão principal do gestor é ajudar a esse colaborador com perguntas poderosas a que ele próprio consiga entender qual que é esse propósito, por que ele está querendo chegar onde ele quer chegar. A gente tem que entender que o mundo do trabalho, e dentro das empresas também, as carreiras mudaram. A gente não consegue ver e não consegue oferecer uma carreira simplesmente linear. A gente precisa ter um olhar um pouco mais plástico, né? A gente fala de carreira em nuvem, de dar oportunidades a esses colaboradores, de eles poderem elegir, de eles ter esse protagonismo e ter as ferramentas, conhecer o caminho das pedras dentro da organização, aquilo que eles querem poder acelerar, aquilo que eles querem desenvolver, até para eles poder não só continuar aprendendo, tendo outras oportunidades, crescer, mas também fazer parte de outros projetos, que são formas de você alavancar, aprender, ganhar outras competências que vão conseguir apoiar esses colaboradores em uma longa carreira, uma longa jornada. A TAG faz parte de um grupo multinacional, então a gente tem oportunidades não só de trilha de desenvolvimento, né, em pontos muito específicos, mas também de a gente poder colaborar com outros colegas em outros países. E também a gente poder aprender do que já foi feito no exterior, para a gente poder aprender e trazer de volta para desenvolver coisas muito necessárias aqui no Brasil. Então, é uma visão, assim, para mim, muito mais ampla, né? Uma visão que você ajuda esse colaborador com um olhar bem mais humanizado, bem mais para ele próprio buscar o que o faz mais feliz, né? Que esse é também parte do nosso objetivo, a gente engajar os nossos colaboradores, através deles encontrar um caminho dentro da organização para ser o melhor de si. Então, deixo aqui para vocês, né, esse é meu último comentário, né, para a gente continuar trabalhando. Acredito que muitas empresas também estão já trabalhando assim, um olhar muito forte na diversidade, na humanização dos nossos processos e na complementaridade de tudo que a gente tem aqui no país. Obrigada. Obrigada a você. Carmina, foi muito legal as tuas conexões, porque você foi trazendo, agora para a nossa reta final, antes de eu passar a palavra para o André, exatamente essa visão mais ampliada e sistêmica do tamanho e desafio que a gente tem para falar de desenvolvimento de pessoas, porque como o mundo está mudando, e mudando muito rápido,
essa corresponsabilização, essa escuta para o que esse colaborador deseja, né? E entender que se o CNPJ e esses vários CPFs aqui no Brasil que compõem esse CNPJ não estiverem em consonância e um ajudando o outro a ir mais longe, a tendência é que tanto aquela empresa pare de crescer, e, né, e a gente brinca, né, que toda empresa que não está crescendo ou não está mudando, ela está aos poucos morrendo, a equipe que faz parte desse negócio acontecer está morrendo um pouco junto. E aí eu levanto a bola para o André, porque uma das grandes discussões que a gente também vive, né, para quem pesquisa, estuda e realiza, falando de futuro do trabalho, está muito ligado a aprender a aprender, né, a aprendizagem autoguiada. Isso se conecta com a reforma do ensino médio, né, e a gente falar de projeto de vida, como é que esse jovem pega lá, régua e compasso, como diz Caetano, que eu lembro de você me falando isso, para desenhar o seu projeto de vida, porque se isso fizer sentido para ele, as chances dele conseguir seguir adiante mais longe, nas metas que ele traçou, são muito maiores. E aí, André, dentro desse mundo em constante transformação, o que mais a gente tem falado, e a gente usa muito o Fórum Econômico Mundial também, sobre os desafios, né? Dentro do mundo do trabalho, das pessoas seguirem se atualizando continuamente. Se você puder trazer agora e encerrar esse painel, para a gente ainda pegar uns 10 minutinhos. E o que não couber nas nossas perguntas finais aqui, tem o QR Code para a gente continuar se comunicando e levando essa conversa para além desse espaço físico. Por favor. Obrigado, boa tarde a todos, todas, todes. Adoro falar isso. Cada vez mais adequado. Primeira coisa é que eu quero fazer um rápido protesto. Eu não concordei com essa história de falar 10 minutos. Não concordei. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não se diz não para Beatriz e para Maíra. Então, enfim, a mim cabe respeitar os tais 10 minutos. E não é Caetano, é Gil. É Gil. Falei errado. Ô, gente. Dois protestos. Não, mas esse agora coube, por favor, gravem isso. Exatamente. Feitos os protestos, futuro do trabalho. Eu acho que, quando a gente conversou sobre a participação nesse painel, a Maíra, conversando comigo, falou muito da palavra provocação. Então, acho que eu vi um pouco imbuído da ideia de provocar. Acho que hoje, quando se fala de futuro do trabalho, particularmente nos últimos anos, nos últimos 5 anos, pelo menos, é um tema que está gerando bastante desconforto. É um futuro que se pensa como um futuro distópico em relação ao que seja o trabalho. E isso tem particularmente me interessado. O fato de que esse futuro ele não é um futuro positivo, porque as máquinas estariam com uma forte possibilidade de tomar o nosso lugar no trabalho. E eu acho isso sensacional, que seja essa discussão que esteja mobilizando as pessoas. Porque as máquinas, elas estão tomando o lugar do trabalho humano, não é de agora, é desde a Revolução Industrial. A questão toda é que, pela primeira vez na nossa história, as máquinas estão ameaçando o trabalho intelectual. E isso interessa a uma parcela com poder e dinheiro no mundo. Enquanto as máquinas estavam tirando o trabalho de pessoas que não tinham essa voz, nem poder, nem influência, era tudo visto como um processo natural de desenvolvimento. Mas uma máquina fazer o design, que só um designer seria capaz de fazer, uma máquina escrever um roteiro, que só um roteirista seria capaz de fazer, isso começa a atingir uma parcela, que basicamente somos nós que estamos aqui, e isso não é muito confortável. Porque a máquina que limpa o chão no lugar de uma pessoa que limpa o chão é trabalho manual. Mas quando chega no intelectual, atinge a nós. E a discussão fica mais intensa quando atinge essa parcela.
E esse é um dilema, né? Tecnologia, trabalho manual e trabalho intelectual, que, francamente, a gente sabe muito bem que alguém, um trabalhador, um profissional, sei lá, um mestre de obras, a gente sabe o quanto de trabalho intelectual tem nessa atividade, não é só manual, longe disso. Mas o fato é que a tecnologia ela traz instabilidades, sempre trouxe. A tecnologia traz instabilidade e a gente responde tentando algum tipo de acomodação. E essa instabilidade, do ponto de vista do desenvolvimento do profissional e da forma como ele se coloca no mundo, um dos aspectos que ela atinge é justamente a questão de aquisição ou ampliação de conhecimentos, habilidades, competências. Os nossos pais, os nossos avós, acho até mais os nossos avós, eu diria, a possibilidade deles começarem uma carreira profissional e terminarem essa carreira profissional tendo que se atualizar minimamente na atividade que faziam era algo real. Era realmente possível você começar uma carreira, terminar essa carreira sem grandes convulsões, digamos assim. Hoje, uma pessoa entra na universidade, na hora de sair, a coisa já está totalmente diferente do quando ela entrou. Isso é muito desestabilizador. Evidente que é. E isso gera, em todos nós, uma necessidade muito, muito grande de sobrevivência nesse mundo, de aprender a aprender, de buscar o tempo inteiro novas habilidades, novas competências para dar conta de desafios que vão aparecendo o tempo inteiro. A grande questão dessa face da tecnologia que desestabiliza, que é um pouco ameaçadora, é que é preciso criar estratégias de formação contínua das pessoas, criar ambientes adequados para que essa formação contínua possa acontecer. De novo, a gente tem aí um outro elemento de diferenciação, porque 5? Imagina, eu não vou respeitar isso. Esquece o próximo painel. A questão toda é que, no desenvolvimento das skills, também há uma diferenciação de mercado. Carreiras de gestores para cima sempre tiveram muito acesso a formações que estavam voltadas para esse tipo de abordagem. Quem trabalha com gestão e quem está o tempo inteiro buscando formação, passa por comunicação, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas. O tempo inteiro isso está acontecendo. Mas ainda está demorando para que todo mundo entenda que a pessoa que está atendendo alguém numa loja, a pessoa que está no chão da fábrica, precisa igualmente de pensamento crítico, resolução de problema, criatividade, comunicação. As competências são as mesmas, a aplicação é diferente, mas as competências são as mesmas. E para isso, a gente precisa buscar meios de chegar a essas pessoas. E o que me interessa particularmente é chegar a essas pessoas. Porque para essas pessoas é preciso criar novas estratégias. Porque para os gestores, as empresas geralmente, os seus RHs, etc., têm recursos separados para que especialistas estejam lá, façam trabalhos extremamente individualizados e promovam o desenvolvimento desses profissionais. Para outra parte, não. E, obviamente, quando a gente chega na outra parte, a gente está falando de grandes números. A gente está falando de muita gente que precisa ser formada.
E é aí que entra, eu acho que, a outra face da moeda da tecnologia. Se, por um lado, ela ameaça e nos coloca num estágio de instabilidade, por outra, é essa própria tecnologia que apresenta os caminhos para a gente resolver essas instabilidades. No momento que a gente pensa que esses profissionais podem ser atingidos por meio de aplicativos no celular, por meio de abordagens tecnológicas que vão fazer com que o conhecimento chegue até eles, e com linguagens adequadas para esses profissionais, a gente vê aí uma oportunidade muito clara. Só que tem um outro elemento também importante. E isso eu acho que ainda não está visível dentro das empresas. O que exatamente é preciso desenvolver dentro do meu grupo de funcionários, e se é a mesma coisa para todo mundo, e se é da mesma forma para todo mundo. Ou seja, a tecnologia também pode nos auxiliar a dar visibilidade ao que é preciso conhecer por meio de processos de diagnóstico mais sofisticados. Bom, por fim, eu acho que a minha grande provocação aqui é que a tecnologia ela é como um remédio. Dependendo da dose, pode ser remédio, mas também pode virar veneno. E cabe a nós, com as nossas habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e etc., entender essa dosimetria, entender como a gente vai lidar com esses aspectos. Agora, por fim, mesmo, uma mensagem. Eu acho que o futuro, a gente fala do futuro, e esse futuro ele é realmente muitas vezes ameaçador, mas o que eu queria deixar claro aqui é que nem o nosso passado é estável. O tempo inteiro a gente está revisitando o passado e contando o nosso passado por ângulos diferentes. Se nem o passado é estável, o futuro é que não vai ser mesmo. Então, o jogo do futuro ainda está sendo jogado. Não é um dado, vai ser assim. Vai ser o que a gente quiser que seja. E se o futuro ainda está sendo jogado, então, bora jogar. É isso. Obrigado. Obrigada. Gente, vejam só. Para cada escolha, um abandono, né? Eu tinha, junto com a B, 2 apostas a fazer. Era um grupo menor e a gente poder explorar mais, troca, conversa, discussão. Era fazer essa aposta, que foi a aposta que a gente fez, de trazer profissionais com repertórios, perspectivas e visões, né, todas elas conectadas à educação e ligadas a essa discussão que, como o André muito bem pontuou, está, na verdade, baseada no nosso passado, que está em constante revisitação, totalmente conectada com o senso de urgência do nosso presente, mas sempre com esse vir a ser que o futuro sempre está aí para ser, né, celebrado, porque eu sou como diria a Suassuna, uma esperançosa pragmática, né? Esses QR Codes que estavam aqui, ao fundo, são exatamente como eu comentei no início, não sei se todo mundo ouviu, para que vocês possam se conectar com a gente. E aí, se não conseguir pegar o QR Code de todo mundo, eu me comprometo a sistematizar, caso vocês não consigam localizar cada um dos que estão aqui. E já estou colocando vocês para jogo, sim, de forma assíncrona, depois do nosso encontro. Mas a gente tem aqui 5 minutinhos antes do próximo painel, que eu queria deixar, claro, esse último espaço, antes de agradecer individualmente e coletivamente a todos que toparam estar aqui, especialmente a vocês que toparam vir participar dessa escuta. Não conseguimos fazer disso um papo síncrono, mas queria deixar, então, esses 5 minutos, caso alguém queira pegar o microfone e falar, fazer uma pergunta ou reflexão. Se não, você quer? Tem, opa, então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar para entender
a visão, principalmente, naturalmente, do Roberto, sobre a importância e a inclusão desses futuros profissionais ao mercado de trabalho, o quanto que o IBEU, do ponto de vista do inglês, qual é a sua visão do inglês, a importância dele para o mercado de trabalho e o que a gente está fazendo, o que o IBEU está fazendo para trazer, para incluir esses profissionais no mercado de trabalho e usando o inglês como ferramenta. Bem, eu acho que o inglês, na realidade, é uma ação de inclusão. Né? Eu lido também por uma outra pauta, eu lido com alguns consulados, até pela pauta do IBEU, consulados, embaixadas, etc. É uma ação de inclusão em algumas pautas super importantes. E também pensando na visão colaborativa. Eu acho que hoje, e no futuro mais ainda, a atuação é colaborativa. E para você ser colaborativo internacionalmente, estar podendo acessar conhecimentos diversos, hoje o inglês, de fato, é uma competência muitíssimo necessária. Tá? Então, essa é a minha visão. Para mim, é fundamental. Agora, é muito importante a gente olhar, né, quando a gente olha Brasil, apenas 1% da população tem noções da língua inglesa. Então, o que a gente não deixa de acessar? Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, se você entrar no site, ele é todo em inglês. Você não consegue nem traduzir ali. Ele é todo em inglês. Então, para você ler, para você avaliar, você perde muito conteúdo. Essa é a minha visão. Mas eu queria aproveitar só para fazer um comentário em cima. Eu esqueci seu nome, perdão. André. Você falou, eu fiquei bastante impactado pela sua fala, né, mas eu acho que o que a gente está vendo muito agora e pela frente é uma quantidade enorme de incertezas. E eu acho que a gente tem que tentar ajudar os profissionais, a quem está entrando no mercado de trabalho, a saber lidar com essas incertezas. Vai ser o novo normal. Né? Quando você falou até da questão da substituição do trabalho humano, realmente coisa lá do século XIX, da segunda Revolução Industrial. Nós estamos na 4ª Revolução Industrial, que existe um marco mais ou menos em 2014. A indústria 4.0 e o RH também 4.0 relacionado. Mas em alguns momentos foram falados o seguinte, a cada coisa que a indústria criou, o maquinário que pudesse substituir, também foram criados novos cargos, né, novas profissões. Mas a coisa está mudando um pouco. Tem um dado que eu vi recentemente, eu achei super interessante, por exemplo, o ChatGPT, o Twitter, demorou 2 anos para ter 1 milhão de usuários. Netflix, 3 anos e meio para ter 1 milhão de usuários. ChatGPT, 5 dias. Aí você fala, no Facebook, 8 meses. Então, realmente, eu acho que a questão da dosimetria, mas eu acho que essa dosimetria também está muito ligada àquilo que a gente falou antes, da curadoria. Que eu acho que a gente tem que instalar isso de alguma forma e desde cedo, não só na universidade, mas desde muito cedo. Maravilha. Gente, obrigada pela oportunidade. Agradeço a vocês. E agora, para quem for ficar para o próximo painel, guardem seus lugares, senão a gente conversa mais aqui fora. Obrigada.